Terminada aquela fase turbulenta de absorção do IRDM11, o IRIM fez a sua primeira distribuição e foi um belo dividendo de 89 centavos, o que representou 1,29% ao mês. E a pergunta que muita gente me faz, será que agora vai? Quer dizer, será que o cotista do IRDM, que agora tem as cotas do IRIM 11, vai voltar a ser feliz? Vai poder contar com altos dividendos e uma boa performance do fundo? Se você não me conhece ainda, eu sou Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos. E a ideia desse canal é te ajudar a atingir a independência financeira através dos seus investimentos. Se o conteúdo que eu trouxer realmente fizer sentido para você, considere lá no final se inscrever para receber notificação de todos os nossos novos vídeos. E claro, se você já é de casa, deixa o like e o hypar para fortalecer aqui o meu trabalho. Bom, nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com você sobre essa dúvida que eu recebo bastante, né? Vale a pena ter IRIM 11 na carteira? Ou principalmente, recebi as cotas do IRIM, vale a pena manter? E sendo bem sincero, essa resposta depende de algumas variáveis, como o seu perfil de investidor, o tamanho da sua carteira de fundos imobiliários e a forma como você investe. E claro, a gente vai passar por todos esses aspectos, porque você sabe que não Vai Pelos Fundos a coisa é diferente. Então bora, vamos começar já olhando os indicadores do IRIM 11 atualmente. Tá aí o IRIM 11 na tela, negociando a R$ 69,05. Fundo de papel, que na verdade é um perfil mais de multi-estratégia, né? A própria gestão entende que ele se encaixa melhor assim. É verdade que hoje o portfólio está 80% alocado em CRIs, mas eles abrem também nessa estratégia de ações, estratégia de desenvolvimento. Acho que pode ser considerado um hedge fund ou multi-estratégia, tá? Dividend yield no mês, como a gente falou, 1,29%, são 14,16% de dividend yield em 12 meses. É um belo yield, mas também muito em função do desconto, né? O fundo negocia aí com quase 20% de deságio, PVP de 0,82. Tem uma pequena alavancagemzinha aqui através das operações compromissadas, uma excelente liquidez, né? 5,5 milhões de reais negociados diariamente, dá para você entrar e sair tranquilo, um patrimônio de quase 3 bilhões de reais. Lembrando, né, o IRIM 11 era um fundo pequenininho, ali em torno de 170, 180 milhões de reais, recebeu o portfólio do IRDM, ficou gigantão. E por isso, né, em função dessa negociação, o IRIM ainda não está aqui no IFIX. Provavelmente na próxima atualização lá do índice, né, ele já vai constar, isso porque negocia muito, tem um patrimônio grande e também tem aqui ó, um número relevante de cotistas, são 226.197 cotistas. O IRIM 11 trouxe, claro, essa base lá do IRDM 11. E vamos partir, a partir de agora, para os dados do relatório gerencial, porque tem muita coisa interessante no relatório, com algumas novidades, né? Estou colocando aqui na tela para você já vê que o formato dele agora é na horizontal, ficou um pouco mais clean do que o anterior, mas acho que ainda faltam algumas informações. Vou trazer aqui um primeiro dado que eu acho bastante relevante de você levar em consideração, que é esse aqui, a taxa total do IRIM 11, tá? 0,83% de gestão, mais 0,15% de taxa de administração, a gente tem um total de 0,98%. E, pessoal, isso aqui foi uma conquista nossa, tá? Foi uma conquista do mercado, dos investidores de fundos imobiliários, né? Lembrando que quando o IRIM 11 ele foi começar o seu processo para receber os ativos do IRDM, a gestão ela tentou passar uma taxa de performance. O mercado não gostou, eu fiz vídeo falando sobre isso, vou deixar até no card aqui, na época as críticas que a gente fez uma live muito legal sobre o tema, e a gestão então voltou atrás e retirou essa taxa de performance. Isso é importante de entender por três motivos, tá? Primeiro, porque mostra a força do investidor de fundos imobiliários, como o mercado é atuante. Segundo, porque não fazia sentido a gestão ser agraciada aqui com uma taxa adicional, já que o IRDM vinha numa fase muito ruim, os ativos iam passar para o IRIM 11, o IRIM também, na nossa visão, não merecia essa taxa adicional. E por fim, porque custo baixo importa, né? Olhando para uma tabela que eu tenho aqui para te mostrar de custo de fundos multi-estratégias, vai ver que o IRIM, ele acabou ficando um dos fundos mais baratos. Estou aqui com os hedge funds do mercado, em laranja mais escuro aqui são os fundos que estão no IFIX, e você vê que alguns deles têm taxas bem elevadas, né? O CCME, por exemplo, tem 1,4 mais 20% do QCD. O IMAB, o IRIM ficou aqui, ó, 0,98%. Ia ter essa taxa de 15% sobre o QCD, o IMAB, não passou, então ele ficou 0,98%. Aí você vê que outros fundos têm realmente um custo bem elevado, né? O MCRE, 1,1 mais 20% de performance, o PMS, 1,1 mais 20% de performance, o RBRX, que eu sempre falo, uma taxa muito alta nesse fundo, 1,29% mais 20% de performance. O mais barato de todos, aqui até se a gente segue a lista aqui, a gente vê que o mais barato é o SPXS, 0,8%, né? Uma taxa de saída, mais 20% de performance. Então, no fim, acabou ficando uma taxa boa aqui no IRIM 11 de 0,98% sem a performance, tá? Então esse é um dado que eu já queria apresentar aqui para você.
Na sequência, a gente vai para os resultados do fundo, né? Voltando aqui para a DRE do fundo, para olhar como é que ele performou nesse mês, a gente percebe alguns dados importantes. O primeiro deles é que quando a gente olha aqui para o resultado, agora em dezembro, né, ele trouxe aqui uma negociação em FIIs que acabou gerando um resultado negativo importante. R$1 milhão negativo, né? Se está entre parênteses aqui, foi negativo. A gente percebe que em outubro foi nessa toada também R$2,3 milhões em negociação, ou seja, ele está vendendo aqueles ativos que ele considera ruins, aqueles ativos que ele quer se livrar, mesmo com prejuízo, para melhorar a carteira. Então, esse já é um ponto que você tem que levar em consideração, tá bom? Olhando para a questão de custo, olha só, né? A gente vê, aqui acaba ficando um pouquinho discrepante os últimos meses, mas a gente vê que na média, o IRIM 11, né, ele trazia aqui uma despesa em torno de 170, 180 mil reais, ou seja, 10% das receitas geradas, né, que ficaram aqui entre 1,5, 1,7 milhões de reais por mês. Então, importante você notar essa questão de custos mais baixos. Olhando para a alocação do fundo atualmente, aí a gente vê uma mudança bem importante, né? Se a gente pega aqui janeiro de 2025, o IRIM ele estava apenas com 8% da sua carteira em fundos imobiliários. Então ele era um fundo que a Iridium já tinha visto que o ideal era manter uma parcela mais baixa de FIIs na carteira. Eles não queriam ter uma exposição tão grande. Como eles receberam uma carteira muito grande do IRDM, isso mudou tudo, né? Agora, em dezembro, a gente tem aqui 20,2% do portfólio em fundos imobiliários e cerca de 80% em CRIs. Acredito fortemente que aos poucos, tá? Aos poucos a gestão vai reduzir também essa exposição em fundos imobiliários, vai tentar alocar em outras estratégias como ações, como SPS, mas manter o grosso sempre em CRIs, tá? Aqui em outubro fica o destaque, né? Como ele deu muitas cotas de FIIs, ficou com 4,2% apenas de alocação em fundos imobiliários e um caixa já mais gordinho. Vamos olhar agora a carteira de CRIs do IRIM 11, tem muita coisa interessante para a gente tratar. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse fundo aqui é que são 157 operações de CRI. Talvez o IRIM seja o fundo que tem mais operações, né, mais pulverização na sua carteira, e isso é excelente, né? Se a gente olhar, inclusive, os maiores devedores da carteira, a gente vai ver aqui, por exemplo, o XPIN, né, o fundo imobiliário XPIN, representa cerca de 5% do PL. O próprio HGBS 11 também, aqui está como 2,86%, como ele tem mais exposições em outros CRIs em que o HGBS é devedor, coisa de 5% também. Então, isso é bastante importante, né? Essa diversificação de carteira, essa pulverização, isso é excelente, gosto muito de ver em fundos de papel. Outro dado que acho que vale a gente também anotar aqui, né, é que ele tem sido um grande fornecedor de crédito para fundos imobiliários, né? Aqui o XPIN, o HGBS, a gente vê GGRC 11, PMLL 11, BLCA 11, enfim, e outros FIIs, né, que ele acaba fornecendo FATIN 11 aqui também, enfim, muitos fundos imobiliários é para mim positivo, né? Afinal, os FIIs, eles têm um baixo risco de crédito, então dá uma maior certeza de que a gente não vai ter calote, de que a gente não vai ter grandes problemas para receber. Um dado que ficava mais claro na tabela anterior eram as operações que o fundo tinha problema, né? Eu vinha anotando aqui em rosinha as operações que não estão pagando, ou estão em renegociação, ou estão em algum tipo de carência, né? E aqui eu fiz a anotação em rosa. No relatório anterior eles colocavam isso de uma forma mais clara, numa tabelinha, então sugiro a gestão que volte a fazer isso, né? Para deixar bem claro, bem nítido como é que tem sido esse movimento. Fiz as contas aqui para você, ele tem algo como 7% da carteira, tá? 7% da carteira em operações que estão com problemas, né? Se a gente olhar 7% do portfólio, realmente não é um percentual absurdo, mas em dinheiro, né? Em dinheiro acaba assustando, é coisa de 207 milhões de reais, né? Então essas operações, em sua maioria, em carência de juros, amortização e algum compasso ali de espera. Outro dado que eu quero mostrar para você aqui em termos de ativos, de CRIs, é a pulverização em termos de taxas, né? Ele tem aqui operações aí IPCA mais 14,7, IPCA mais 11,3, IPCA mais 7,5, IPCA mais 7,5, CDI mais 2,2, enfim, o IRDM, ele é historicamente um fundo que trabalha dessa forma. Ele faz um blend, um mix de operações mais agressivas, de operações mais high yield, que ele vai buscar 4, 5% de spread frente ao título público, e operações menos agressivas, que ele vai ter bem perto de uma taxa de título público. Se hoje a gente tem as NTNBs negociando em torno de 7, 7,5%, a gente vê que ele tem operações nessa faixa. Então, ele é um middle risk clássico, que é mesclar operações de mais risco, de menos risco, ficando aí num blend de middle risk. Olhando para a taxa média da carteira, a gente vê que ele está aqui, negociando hoje com o seu portfólio 68,7% da carteira em CRIs IPCA mais 10%, é uma baita taxa, eu vou explicar mais sobre isso, e CDI, o restante da carteira, né, 5% da carteira em CDI mais 3,7%. Os demais indexadores, exposições muito pequenininhas aqui. E aqui, para você entender, essa taxa de compra, né, ela ficou
bem forte, bem alta, porque ele recebeu aqueles ativos lá do IRDM11 marcados a mercado. Como o fundo ele estava negociando com uma marcação a mercado muito defasada, né, a carteira em aquisição do IRDM era coisa de IPCA mais 8,5, IPCA mais 8,7. Como elas vieram para esse portfólio como se tivessem sido compradas a mercado, elas vieram com essa taxa de carrego muito interessante de IPCA mais 10, e isso também é um ponto positivo, né, até porque o fundo vai poder girar essas operações, ou girar as operações que ele não quer permanecer no portfólio, até gerando ali algum tipo de resultado positivo, algum lucro, ou pelo menos saindo no 0 a 0. E claro, né, essa coisa de girar o portfólio de crédito sempre foi uma estratégia importante de geração de resultado no IRDM11, e a gestão vai voltar a fazer aqui também no IRIM11, tá? Olhando para termos de composição de estratégias, está aqui 60% em CRIs concentrados, né? CRIs que tem um único devedor, e 40% nos CRIs chamados pulverizados. Em termos de exposição setorial, a gente vê também uma diversificação bastante interessante, né? Vários segmentos dentro da carteira, tem aqui shopping, residencial, loteamento, industrial, logística. E aí, o que tem dado mais problema aqui nesse portfólio? Tá? Importante de você notar. Essa parte de multipropriedade de timeshare, né, 2,5% da carteira, e a gente torce, né, que logo ele consiga se livrar dessas operações. Já falei para vocês em outros vídeos, né, esse setor ele não deu muito certo nos fundos imobiliários, muitos FIIs que entraram pesado nesse tipo de operação acabaram tendo realmente muitos problemas. Eu espero que o IRIM consiga se livrar. E nessa parte aqui de residencial baixa renda, né, no Minha Casa Minha Vida, 5,3% da carteira, tem também algumas operações com problema, né, de repente ele consiga passar essas operações lá para o pessoal da Mérito, lá no MFI11, né, um fundo de desenvolvimento que lida muito bem com essa questão de Minha Casa Minha Vida. Acho que dá para fazer um bem bolado, né? A gestão do IRIM 11 tem feito essas operações, né, de mandar CRIs, mandar alguns ativos para outros fundos imobiliários recebendo cotas dele. A gente vai até falar mais sobre isso nesse relatório, então pode ser uma solução. Fica até a dica e a sugestão, quem sabe, se a gestão vir esse vídeo também, tá? Na parte aqui de ativos estruturados crédito pessoa física, via live da gestão, eles estão bem otimistas, tá? Com esse segmento, que é aquele chamado home equity, né? Operações que estão muito presentes, por exemplo, lá no CACRE, fundo da Quineia, eles estão bem otimistas também com a segurança e a rentabilidade, o retorno aí nessas operações. Aqui algumas atualizações que eles trazem, né, sobre os movimentos feitos no mês, compras, né, que eles fizeram aqui, FGR Jardim, Porto Fino. Acho que quero destacar essa aqui, pequena posição em 0,08% no CRI Hapvida, a IPCA mais 11%. Gestão destacou bastante isso na live, né, que eles fazem um webcast mensal sobre essa taxa, como teve ali um burburinho sobre a Hapvida, em que as ações tem caído muito no mercado, eles têm perdido beneficiários, mas é uma empresa muito grande, uma empresa muito robusta, né? A gestão conseguiu comprar esse CRI a uma taxa realmente bastante interessante, acho que foi positivo realmente, tá? Outras atualizações que eles trazem aqui é quanto às operações em problema. Ali no CRI Soulfrock, eles conseguiram receber cerca de 11 milhões de reais, e eles esperam aí que tenham bastante dificuldade para receber o restante. No CRI AIS, né, AIZ, eles conseguiram também uma quitação amigável, então vai ter aqui a questão de execução da garantia, e esse CRI Biwick, que está há muito tempo na carteira, tem uma representação importante, né, 2% do portfólio, eles tiveram a convocação aqui de uma assembleia para novas garantias e retomada do fluxo de pagamentos parcial dos valores de juros, então isso aqui também ponto positivo. Olhando agora para a carteira de fundos imobiliários, outros destaques que eu quero fazer aqui com você. Hoje a carteira de FIIs do IRIM 11 é de 20,18%. É uma carteira realmente bastante grande, como eu falei, eles tiveram esse aumento em função de receber ativos lá do IRDM11, mas são 25 operações, né? Bem menos do que ele já teve uma pulverização muito grande, e na minha visão isso é positivo, tá? Eles realmente conseguiram enxugar muito em fundos mais atrativos, fundos mais core. Obviamente que você ainda vê aqui DEVA 11, DVFF 11, HCTR, aliás, juntando todos esses FIIs, vamos dizer assim, problemáticos, né? Eles têm algo como 3% apenas da carteira, e aos poucos eles estão realmente desovando essas operações no mercado. Inclusive a gente vai ver em termos de atualização que eles continuaram dando essa visão de reciclagem do portfólio nesse mês de dezembro. E aqui eu quero destacar o BTLG como maior posição, 4,39%. Lembrando, né, ele recebeu muitas cotas do BTLG porque ele mandou um combo de ativos, em especial fundos imobiliários, lá para o pessoal do BTLG, por isso essa exposição ficou um pouquinho mais alta. No EZTB11 é aquele ativo de escritórios que a gestão meio que foi obrigada a receber lá quando foi fazer o processo de incorporação e fusão, né? Esse ativo estava no BTHF11, que era o cotista majoritário dentro do IRIM 11, empurrou aí uma
participação do EZTB, hoje só 2,23%, e a gente vai ver que houve uma diminuição, né? Era algo como 3,4% da carteira, o próprio relatório vai explicar mais pra gente, e também TRXF11 como uma posição relevante 1,96%, envolvendo exatamente o EZTB11, vou mostrar isso agora, olha só, no mês de dezembro foram feitas aqui as alocações, TRXF, posição de 2%, sendo metade integralizado via cotas do EZTB, então eles mandaram cotas do EZTB11, e uma parte aqui foi feita em integralização em dinheiro, né, na emissão do TRXF11, e aí eles reduziram então em 1 ponto percentual na carteira a exposição do EZTB. A gestão até fala aqui, né, acabou julgando adequado, uma vez que os últimos meses o cenário de queda de juros ao longo de 2026 acabou se tornando mais incerto, que pode atrasar um pouco o valor da venda do ativo. Claro, né, é uma desculpa aqui, a gente já falava lá atrás que não fazia sentido receber esse ativo, embora, é bem verdade, o pessoal lá do BTG conseguiu alocar bem, né, quase zerando a vacância, ainda assim não fazia sentido dentro do portfólio do IRDM, mas tá aí, estão conseguindo aos poucos se livrar dessa operação, e também GARI 11 veio aqui em 0,67%, né, a exposição, através da troca que eles fizeram via cotas, né, eles mandaram aqui o CRI Açaí Barzel, sendo vendido a IPCA mais 6,75%, receberam aí as cotas do GARI 11, interessante que também gerou aqui um ganho de capital, né, já que a taxa de compra do ativo, ou seja, a taxa de carrego era de IPCA mais 8,9%, como vendeu com uma boa compressão aqui, IPCA mais 6,75%, conseguiu vender com um lucrozinho adicional. Aí depois eles dizem aquela questão da reciclagem, né, que eles fizeram mais vendas aqui, que eles estão focando mais em fundos de tijolo, fizeram vendas aqui de DEVA, HCTR, HDOF, RBHY, RS, VSLH, representou aí 0,22% do PL, e isso acabou gerando um impacto aqui, ó, de 0,03 cota negativo na questão de resultado distribuível. E por fim, eles falam, né, da operação que foi feita ali do BTLG, que eles mandaram um combo de fundos imobiliários, então esses FIIs que estavam na carteira deixaram de gerar resultado para o fundo, e demorou para ocorrer, finalizar essa integralização, eles acabaram não recebendo totalmente aí os dividendos de BTLG. Agora vamos ver o retorno histórico do IRDM11. E por que o IRDM? Porque o IRIM é muito mais recente e porque o grosso dessa carteira estava dentro do IRDM. Então faz muito mais sentido a gente olhar o resultado histórico do IRDM para entender como que ele performou. E a gente consegue ver aqui que o resultado, mesmo com essa dificuldade toda que o fundo passou aí nos últimos 2 anos, é muito positivo, né? O IRDM, ele gerou aqui um resultado total no seu histórico de quase 140%, o CDI do período deu 87,56% e o FIX 55,03%. Então o IRDM, mesmo passando tantas dificuldades, sofrendo tanto no mercado secundário, tantos problemas no portfólio, né, com operações dando problemas, FIIs dando problemas, conseguiu um baita resultado. Então isso aqui dá um alento para o cotista, dá um alento para quem recebeu cotas do IRIM 11, na minha concepção, né? E agora aquela grande pergunta, vale a pena então ter IRIM 11 na carteira? Já vou te responder isso, mas antes eu preciso te dar um recado bastante importante, né? A gente está começando 2026 e ninguém quer levar problema de 2025 ou anos anteriores para o futuro. Se você investe na bolsa, sabe que o leão não perdoa e por isso eu quero recomendar o Grana Capital. O Grana faz um pente fino no seu histórico de bolsa desde 2020 e identifica se você esqueceu de pagar algum imposto de renda devido, calcula multas e juros e resolve tudo. E o melhor, tá? O imposto de renda de 2026 já está chegando e o Grana oferece a declaração automática. Você simplesmente importa um arquivo, coloca ali no programa da Receita, sai tudo automático, pronto em 5 minutos. Você vê aquilo acontecendo e sendo preenchido sozinho. É maravilhoso, tá? Realmente resolve muito sua vida, sem estresse e poupa muito tempo do investidor. Eu utilizo há muito tempo, faz bastante sentido para mim, tenho certeza que vai fazer para você também. Lembrando que o Grana é parceiro oficial da B3, o que garante que eles têm ali os maiores padrões de segurança do mercado. Então, se você gosta dessa ideia de facilitar a sua vida e não ter nenhum tipo de problema com a receita, vai no link da nossa descrição, baixa aí o aplicativo do Grana Capital, veja se faz sentido. Se você fizer o teste por 7 dias, é gratuito, e se realmente entender que o Grana Capital é para você, ele vai te ajudar compilando seus dados, compilando sua carteira, fazendo monitoramento do seu portfólio, trazendo tudo que você precisa acompanhar em termos de DARFs mensais e a questão de declaração automática que facilita a sua vida. Assina ele utilizando o nosso cupom Vai Pelos Fundos, cupom VPF, tá? Letras VPF, e você já ganha um super desconto, tenho certeza que faz muito sentido para você também. E voltando àquela pergunta, então, né, vale a pena ter o IRIM 11? Olha, como eu falei na introdução, as coisas precisam ser colocadas no seu lugar, tá? Se você é o tipo de investidor clássico, com um perfil mais conservador, que quer focar totalmente nos melhores ativos, com menos risco, que estão ali, vamos dizer, no seu voo de cruzeiro,
Não, simples assim, tá? O IRIN 11 não é para você. Inclusive, se você recebeu cotas deles, talvez, pensando ali numa carteira mais tranquila, faça sentido realmente você alienar. Agora, se você tem um estômago para encarar um pouquinho mais de risco, se você gosta de olhar para cases em turnaround, ou seja, em ativos que estão em fase de recuperação, saindo de uma situação difícil, pode fazer sentido. Eu vejo que a carteira de CRIs dele está num perfil de médio risco, extremamente pulverizada, mais de 150 operações, e que aos poucos eles estão conseguindo sanar ali os problemas. Hoje, em torno de 7%, já foi coisa de 15% da carteira lá do antigo IRDM 11. Para zerar vai demorar? Vai, mas está indo, está zerando, eles têm conseguido realmente fazer essa reciclagem. Na parte de FIIs, a mesma coisa, hoje está num cenário muito mais confortável do que já foi o portfólio, também está bem interessante, mais enxuto, muito mais quality, e eu tenho certeza que vai trazer bons frutos. Agora, resultado em termos de dividendos e especialmente em termos de preço, aí vai demorar um pouco mais, vai ser mais no médio prazo, como eu tenho falado. Esse dividendo de agora a gente viu que foi não recorrente, mas daqui para frente também passa a receber o full da carteira alocada e as correções monetárias. Tem também a possibilidade de um IPCA aumentando, né? Em dezembro a gente já teve um IPCA de 0,33%, vai ajudar muito os fundos imobiliários que têm exposição grande em papel. A projeção de IPCA para janeiro é 0,36%, e para fevereiro já se fala em IPCA de 0,51. Então isso realmente vai trazer um resultado bem adicional para os FIIs de papel, muda o jogo. A gestão hoje fala num recorrente em torno de 80 centavos. Na minha visão, eles estão sendo bem conservadores, tá? Olhando para esse portfólio, dá para buscar algo melhor, em torno de 85, 90 centavos, mas não no D0, não agora. Vai demorar um pouquinho mais. Mas agora eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários se você tem IRIN 11, se você comprou esse cara, se você recebeu em cotas na absorção do IRDM, o que você tem feito, se você vendeu, se você vai segurar, qual que é a sua estratégia. E por fim, um convite para você se tornar nosso membro VPF Gold. Tá? O VPF Gold tem acesso a vídeos exclusivos, vídeos com prioridade. Você tem um curso completo de fundos imobiliários, de Fiagro, de renda fixa aqui no nosso YouTube, e a cereja do bolo, que é uma mentoria mensal em grupo. A gente abre um Meet, a gente troca uma ideia sobre o mercado, eu falo dos ativos da minha carteira, tiro todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai gostar demais. Tem muita gente já na nossa comunidade, inclusive a gente tem um grupo exclusivo no Telegram para se falar todos os dias, então se torne nosso membro também. Valeu demais, não esquece de se inscrever se não é inscrito e deixar aqui o like e o hypar para a gente chegar cada vez mais longe. Até a próxima, se Deus quiser.